Brasil. Estamos aqui nas duas plataformas aqui pela primeira vez aqui, fazendo uma live aqui. E vai ser uma live de 1 hora e meia. Então é muito importante aqui. Nós estamos em dois canais aqui, estamos no Mito Brasil e estamos aqui no Brasil no Ponto News. Então, gente, chega mais e seja muito bem-vindo aqui. Estamos nos dois canais ao vivo aqui para todo o Brasil. Ó, estamos aqui, nós estamos com o microfone aqui do Mito Brasil e estamos aqui com o microfone do Brasil no Ponto News. Meio nervosismo, porque é a primeira vez que a gente faz esse tipo de live aqui, tá vendo? Tipo, estilo podcast agora, tá ok, gente? Então, dê aquele like e compartilha, é muito importante o seu compartilhamento. Live nestes canais agora toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 19 horas. Então, gente, se inscreve e compartilha, é muito importante o seu compartilhamento. Muito obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. Qual é esse que está falando aí? Fala aí. Qual é que está diferente aqui? Dá para ver? É o Mito Brasil ou Brasil no Ponto News. Então, gente, se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante, conforme eu vou ajeitando a câmera aqui para ficar legal. É muito importante isso, ficar bacana. Então, isso. Tudo organizadinho aqui. Camisa do meu presidente. Em 2026 nós estamos juntos, presidente. Nós não vamos correr. Aqui não tem negócio de choradeira, não. Aqui é Mito Brasil 2026. Nós não podemos arregar. Isso arregar é para quem não tem consciência da nossa liberdade que esse presidente trouxe para nós. Então, foi um ponto negativo hoje? Não. Com isso que aconteceu com o Bolsonaro, nós vamos conversar tudo aqui. Vamos conversar muito sobre isso, porque vou falar por que nós vamos conversar muito sobre isso aqui, porque o presidente Bolsonaro, com essa negativa do TSE, ele se fortalece muito mais. Então, é muito importante, muito obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem. Às vezes o som em um vai sair mais melhor, em outro vai sair mais flow, porque nós estamos com esse aqui, estilo podcast aqui, mas nós estamos, aqui eu falo, ele fala, e todo mundo junto. Nós estamos nos dois canais, para duas plataformas aqui diferentes, gente. Logo, logo está entrando no Facebook aqui com a gente. Estamos lá no Rumble também. Pesquise lá, Rumble. Tá vendo? Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Jair Messias Bolsonaro 2026. Esse é meu presidente, continua sendo. Não é por acaso que eu vim com a camisa dele, eu sempre vim com a camisa dele aqui. Gente, vão dando like. Se tiver com o som muito baixo aí, me avisa aí que a gente vamos ajeitando aqui, se organizando. E é muito importante e seja muito bem-vindo aqui nesse canal, a esses dois canais. Mito Brasil, que é o presidente Bolsonaro, e Brasil no Ponto News. São duas plataformas bem organizadas aqui para que dê tudo certo. Então, dê aquele like e compartilha e seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto News e Mito Brasil. Inscreva-se, compartilhe, gente. Muito obrigado e seja muito bem-vindo. Tá ok, vamos lá. Dizem que tá sem som aqui no canal Mito Brasil, tá ok? Tá sem som. Tá sem som? Tem que ajeitar lá. Tá, eu vou ajeitar, Deixa eu verificar aqui o Brasil no Ponto News. Mas enquanto isso, pessoal, vão deixando seu like, vão compartilhando e se estiverem pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, tá ok? Inscreva-se no canal, isso é muito importante. Eu acredito que o som tá ok aqui no Brasil no Ponto News, né? A gente tá verificando aqui o som, né? Primeira vez, né, que a gente tá fazendo transmissões ao vivo simultâneas, né? A gente tá ao vivo tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal Mito Brasil, tá ok? Então, pessoal, vão compartilhando, né? Vão deixando seu like. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. O som tá ok aqui no canal Brasil no Ponto News, mas aparentemente no canal Mito Brasil, no caso, né? Mito Brasil não está com som. É o Mito Brasil, tá ok? Enfim, muito boa noite, pessoal. Eu vou seguindo em frente, Muito boa noite, pessoal. Aparentemente está com som aqui no canal Brasil no Ponto News. Enfim, estamos ao vivo, né? Começando essa transmissão no canal Brasil no Ponto News e também no Mito Brasil, né? Inicialmente peço que curta, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Canal esse que coloca Deus. Voltou o som ali, ó. Voltou o som ali no Mito Brasil, tá ok?
Então, muito boa noite, pessoal. Muito boa noite. Tá fazendo um teste aqui, né? Pela primeira vez a gente está transmitindo tanto em um canal quanto em outro, né? Então, a gente pede seu like, né? Sua paciência aí. Tá ok, gente? Tá tudo normal agora. Paciência. Estamos fazendo essas transmissões simultâneas em 2 canais pela primeira vez. Isso é inédito. Inédito, né? Em toda a história. Em toda a história das nossas transmissões que a gente sempre faz, né? Toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas, no horário de Brasília, né? Então, é isso, né? Vamos seguindo aqui, né? Então eu vou recomeçar aqui tudo de novo, né? Até para a gente se situar aqui, né? Enfim, muito boa noite, né? Transmissões simultâneas, né? Muito boa noite. Iniciando essa transmissão ao vivo tanto no canal Brasil no Ponto News quanto no canal Mito Brasil, né? Inicialmente peço seu like, peço seu compartilhamento e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, tá ok? Canal esse que coloca Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas, no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live, né? Do dia 30 de junho de 2023. Agora são 19h43 no horário de Brasília, né? Enfim, antes de falar aqui quais são os temas desta live de sexta-feira, né? Digo aqui, né, que além de devermos, né, lealdade ao presidente Jair Bolsonaro, a gente deve lealdade aos nossos inscritos, né? Então sejam todos muito bem-vindos, tá ok? Lembrando que essa transmissão ao vivo será distribuída em outros canais de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, tá ok? Portanto, independentemente de qual canal você esteja, né? Vocês estejam assistindo essa transmissão ao vivo, independentemente, se inscrevam nos canais na descrição, né? Entre eles estão ali o próprio Brasil no Ponto News, né? O Brasil é Nosso, enfim, Bolsonaro News, entre outros, né? Então, inscrevam-se independentemente de qual canal vocês estejam assistindo essa transmissão ao vivo. Inscrevam-se nos canais na descrição, tá ok? Dito isso tudo, vamos aos temas desta transmissão ao vivo do dia 30 de junho de 2023, agora no horário de Brasília, né? Estamos fazendo essa transmissão no dia 30 de junho, né? 19h45 no horário de Brasília, tá ok? Dito isso tudo, vamos aos temas desta live, tá ok? Primeiramente, a gente vai falar aqui sobre a questão envolvendo o julgamento do presidente Jair Bolsonaro, tá ok? Em seguida, a gente vai falar aqui sobre a repercussão justamente desse julgamento, tá ok? Então a gente vai separar 2 tópicos aqui. Primeiro, para falar sobre o resultado do julgamento no TSE e em seguida a gente vai falar sobre a repercussão, né, deste mesmo, tá ok? E por fim a gente vai falar sobre a situação envolvendo a Jovem Pan, né, que está passando por uma questão seríssima, né, envolvendo ali o MPF, né, que quer fazer uma covardia, né, vamos dizer assim, contra a emissora, né? Então a gente vai falar sobre os desdobramentos, tanto na questão envolvendo o julgamento do presidente Jair Bolsonaro, quanto os desdobramentos relacionados à Jovem Pan, né? Enfim, novamente peço seu like, peço seu compartilhamento e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, né?
Independentemente se você estiver assistindo essa transmissão ao vivo, né, tanto ao vivo quanto gravado, a gente pede seu like, pede seu compartilhamento. Se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Independente do canal que você estiver assistindo, né, inscrevam-se nos outros canais que estão aqui na descrição. Isso é muito importante, pessoal. A gente precisa disseminar cada vez mais a voz de direita, a voz bolsonarista, né? Que é o que importa, né? No final das contas, tá ok? Enfim, dito isso tudo, né? Vamos, sem mais delongas, ao primeiro tema desta live. Vamos lá. Vamos falar sobre o julgamento, né, envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, tá ok? Tá aqui, ó. Vou começar por essa matéria que tá lá no jornal Pleno News, tá ok, pessoal? Vamos lá. Por 5-2, TSE conclui julgamento e declara Bolsonaro inelegível, tá ok? Tá aqui no jornal Pleno News, fonte confiável, tá ok, pessoal? Fonte confiável. Vamos seguindo aqui rapidamente, sem mais delongas, né? Bolsonaro é o primeiro presidente inelegível sem ser por corrupção. Pleno News. Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. Passando aqui, ó, rapidamente pelas matérias, né? Bolsonaro se manifesta pela primeira vez sobre condenação pelo TSE, né? Sobre inelegibilidade, né? Enfim. Inelegibilidade, né? Eu vou trocar aqui a palavra condenação por inelegibilidade, tá ok? Tá nervoso? Não. Vamos lá, vamos seguindo aqui, ó. A maioria dos ministros do tribunal tornou o presidente inelegível por 8 anos, tá ok? Então tá aqui, Revista Oeste, tá ok? Bolsonaro se manifesta pela primeira vez. Vamos aqui ao conteúdo dessa matéria. Afinal de contas, é importante saber aqui o que o presidente falou, né, sobre essa cassação dos direitos políticos dele, né? Vamos aqui ao conteúdo dessa matéria. Enquanto isso, você vai deixando seu like, vai compartilhando e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Vamos lá. Lembrando que a gente está fazendo transmissões, sim, não é isso? Isso aí. Então vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou na tarde dessa sexta-feira, dia 30, sobre a sua inelegibilidade, que foi definida horas antes pela maioria dos ministros do TSE. Para ele, a decisão judicial distorce o processo democrático do país, né? No caso, o Brasil, né? Em entrevista coletiva, Bolsonaro fez um paralelo da data de hoje com o dia 6 de setembro de 2018, né? Aquele caso envolvendo o atentado contra ele em Juiz de Fora, né? Isso aí. Eu não vou me delongar sobre isso aqui, né? Mas vou direto ao ponto aqui, relacionado à declaração do presidente Jair Bolsonaro, né? Aqui, ó, abre aspas. Passa a ser um dia emblemático para mim, disse Bolsonaro, né? Fecha aspas, disse o presidente Jair Bolsonaro, tá ok? Vamos seguindo aqui para ver se tem mais alguma coisa, né? Mais algum trecho, né? Do que ele falou, né? Porque é muito importante, detalhe por detalhe, sobre o que o presidente tem a dizer, né? Sobre o que aconteceu no dia de hoje, né? Sobre esse julgamento, né? Que, no meu entendimento, foi um julgamento politiqueiro, né? No entendimento de vários brasileiros, inclusive, né? Quero aqui deixar um salve para todos que estão acompanhando essa transmissão ao vivo, tá ok? Vamos lá. Abre aspas aqui para o presidente Jair Bolsonaro, tá ok? Presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá, abre aspas. Quem levou uma punhalada não foi Jair Bolsonaro, foi a democracia brasileira. Fecha aspas. Foi o que disse o próprio presidente Jair Bolsonaro. Quem sou eu aqui para questionar, tá ok? Quem sou eu aqui para questionar? Então tá aqui, Revista Oeste, né? Revista Oeste, né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum detalhe a ser acrescentado, né? Enfim, matéria aqui, né? Recomendo a leitura, que está lá na Revista Oeste, né? Vamos lá, quarta matéria, vamos lá. Bolsonaro diz que recorrerá ao STF em caso de inelegibilidade, né? Corrigindo aqui a matéria que está lá no jornal Gazeta Brasil, tá ok, pessoal?
Vamos seguindo aqui, ó. Vamos seguindo aqui. Até para a gente fechar, né, esse primeiro tema desta live, né? Eu quero aqui ressaltar que o voto do Raul Araújo, né? Que empatou o julgamento, né, esses dias, né? O Raul Araújo foi o segundo a votar, né? E votou a favor, né? Foi contra a maré. Isso. Foi contra a maré e votou a favor do presidente Jair Bolsonaro. Isso é de chamar atenção, de fato, né? Então tá aqui, ressalto essa matéria que tá lá no jornal Pleno News, tá ok? E por fim, eu quero fechar aqui esse primeiro tema com essa matéria aqui que me chamou muita atenção, né? TSE forma maioria para absolver ministro Braga Neto, né? General da reserva foi vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro em 2022, tá ok? Essa última matéria está no jornal Pleno News. Enfim, pode mostrar a matéria, em seguida traremos as nossas opiniões. Okay. E lembrando que a gente ainda vai trazer desdobramentos aqui sobre o julgamento envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, tá ok? Enfim, pode mostrar a matéria, em seguida traremos as nossas opiniões iniciais. Tá ok, gente? Então, vamos lá. Aqui a gente leva o notebook aqui até próximo para a pessoa ficar sabendo que estamos ao vivo aqui, tá ok? Então tá nas duas aqui. Então tá aqui, a primeira matéria aqui está no Pleno News, a segunda também está no Pleno News aqui, tá? Para mostrar a verdade aqui, ó. Bolsonaro é o ex-presidente que ele é sem corrupção, sem meter a mão no dedo do povo, né? É caçado sem meter a mão no dedo do povo. Vamos lá. Bolsonaro se manifesta sobre a sua condenação. Vamos aqui para o Pleno News, tá ok, gente? Vão se inscrevendo, compartilhando, dá aquele like aqui, é muito importante. TSE, Raul Araújo votou a favor de Jair Messias Bolsonaro e Cássio Nunes Marques, né? Vamos lá. Tem mais uma última matéria aqui. TSE forma maioria para não levar o Braga Neto não condenar o Braga Neto. Ok? Vamos lá. Sobre isso, sobre o Braga Neto, vamos logo falar aqui, vou começar por ele aqui. Sobre o Braga Neto, eu vou falar o seguinte. O que eu acho sobre tudo isso aqui? O problema todo era um cara conservador, Jair Messias Bolsonaro, um cara que defende a família, pátria e liberdade. Vou repetir novamente se você não entendeu o que a gente está falando aqui. Uma pessoa que defende pátria, família e liberdade. Essa é a nossa realidade de um presidente Bolsonaro que está querendo tirar do jogo, mas ainda tem muito jogo pela frente. Por quê? Se tirarem realmente, ele vai recorrer em todas as instâncias para ver o que é que vai acontecer. Ele vai correr ao próprio ao TSE, você já sabe o que pode acontecer. Mas ele pode ganhar essa parada dentro do STF, que pode, são 11, né, sei lá. Eu acho que vai ser complicado, tá entendendo? Mas só tem um Deus, nós só temos um Deus, nós não temos um Deus daqui. Dizer assim, que algum ministro daqui é um Deus. Não, só Jesus de Nazaré, amigo. Então, o que é que acontece? O presidente Bolsonaro, ele está sendo ali equipado por quê? É o único presidente Bolsonaro que está sendo tirado, estão tentando tirar do jogo por não ter feito corrupção. Se ele tivesse entrado naquele jogo ali, tipo o PSDB, jogo das tesouras, o que é que aconteceria? Não, estava tranquilo, não tem problema nenhum. O problema é que não teve aquele teatro das tesouras. O Bolsonaro é muito real no que ele fala. Ele é realista, é um cara muito decente. Eu conheço o Bolsonaro, nós conhecemos o Bolsonaro, não é à toa que a gente torce. Nós estamos aqui desde 2018, desde 2017, desde o impeachment da Dilma de 2016, 2017, estamos aqui fazendo live e trazendo conteúdo. E aqui as pessoas que estão aqui com a gente aqui são pessoas que gostam do nosso trabalho aqui. Fazemos um jornalismo independente, aqui não tem dinheiro de ninguém, a não ser a pessoa que ajuda aqui. Pô, cara, vou fazer um pix para você, ajudar a comprar uma câmera, comprar um microfone, comprar um negócio melhor para vocês aqui. Às vezes, então o que acontece? Falando nisso aqui, tem um pix na descrição do vídeo. Se você quiser ajudar o canal, tá lá. Mas aqui não tem dinheiro do governo, não tem que a gente faz independentemente de qualquer coisa, estamos aqui toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 19 horas. Então o que estão fazendo com o Bolsonaro é simplesmente tentando tirar do jogo.
Sobre o Braga Neto, ele vai dar um cacete no Eduardo Paz aqui no Rio de Janeiro. Sabe por que eu vou falar? Primeiro, quando ele esteve aqui, aquela a tal roubalheira aqui no Rio de Janeiro, parou, cessou, porque o Sérgio Cabral tá aí. Sabe o que eu acho invocado nisso aqui? Eles vão dar o direito para o Sérgio Cabral concorrer às eleições. Quer dizer, o Lula tá aí, elegível. E estão tirando a inelegibilidade do Bolsonaro. A Dilma, que fez pior, que fez as pedaladas fiscal, tá aí, assumindo um cargo de governo lá no negócio, lá fora, ganhando milhões à custa do povo brasileiro. Enquanto isso, eles estão deixando o Bolsonaro inelegível. Por que será? Será que é porque nós somos contundentes, nós somos realistas, nós vivemos uma realidade do dia a dia? Vê como é que está a nossa economia. Nossa economia está apodrecendo aí. Esse governo Lula está levando o país para o limbo, para dentro do lixo do nosso país. Entendendo? Porque olha com quem ele está se envolvendo. Com Maduro, Ortega, esse pessoal tudo de esquerda. Todo mundo, Bolsonaro lá no início, quando ele era vereador, deputado, ele já falava assim, olha pessoal, é o seguinte, existe o negócio do Foro de São Paulo, certo? Aí dizia que não tinha isso, não tinha aquilo, eles desconversavam, enganavam a população. O que foi que aconteceu? Hoje a gente sabe porque estão fazendo a própria reunião deles em Brasília. Quer dizer, a coisa ficou tão descarada, mas tão descarada mesmo, que eles estão fazendo em Brasília. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Cadê o presidente do Senado? Cadê o presidente da Câmara de Deputados? Mas nenhum fala nada, eles ficam tudo quieto. Entendeu? Só ali, na hora de pedir voto para o Bolsonaro, para ir lá o Pacheco se eleger com o apoio do Bolsonaro, se elegeu presidente do Senado. O Arthur Lira, a mesma coisa. Arthur Lira é aquele tipo de cara, eu digo assim, não quer ser político, não quer ser criticado, não entra na política. Vai fazer outra coisa, vai em uma empresa privada, agora aqui a gente vai falar. Arthur Lira veio aqui naquele evento do Bolsonaro aqui, puxando o saco do Bolsonaro, se elegeu a Câmara, presidente da Câmara, se elegeu deputado. Ele é deputado federal e agora presidente da Câmara. O que acontece? Na minha concepção, vai ter o desdobramento. Eu acho que Bolsonaro, nós temos condição de trazer o presidente Bolsonaro em 2026 ainda. Nós não perdemos a esperança é a última que morre. Não podemos jogar a toalha. Os deputados federais estão apontando aí para, de repente, como é que diz? Conceder uma anistia para o Bolsonaro, entendendo? Então, eu acho que tem muita coisa pela frente. Eu acho que a Câmara do Deputado é que tinha que resolver isso aqui, não jogar para o STF. Eu acho mais invocado é que o PDT fez tudo aquilo ali, mas o próprio presidente atual, presidente do PDT, falou mal do STF, falou mal de tudo. Eu não vou falar besteira aqui não, porque senão o carnaval, entendendo? Então, fizeram o vídeo, está no canal do presidente Bolsonaro, o vídeo do próprio presidente Lupe, que entrou com essa ação. Mas esse pessoal, eles têm vida curta. Vida curta. Eu vejo hoje a esquerda sorrindo. Mas vai sorrindo por quê? O que eles fizeram de bom para o nosso país durante 8 anos do Lula, durante 3 anos quase da Dilma, 2 anos e meio da Dilma, 2 anos e pouco da Dilma? O que esse pessoal trouxeram de bom para o nosso país? Nada. Tudo que começou no governo Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, Plano Real, essas coisas todas. Até hoje, o Lula está com 8 meses aí, sem fazer absolutamente nada de bom para o nosso país. O que o Lula fez aí? O Lula é tão mentiroso que ele está fazendo uma live aí, que até o Didi Rede Pio está batendo ele. 6 mil, ele falou que era 1 milhão e pouco, ainda tem o Marcos Uchoa mentindo, cara. Para com isso. Seja jornalista competente. Porra, eu te vi aqui quando era na Globo Lixo, aqui no Jardim Botânico. Porra, para com isso, para de estar mentindo, rapaz. É mentira tudo que esse cara fala. Aí juntou com os dois com o Lula, 2 mentirosos, tá? Ganharam o Jim Carrey, tá dizendo que o Jim Carrey tem um filme do mentiroso lá que mentia até pro filho dele. Mas o presidente Bolsonaro ele vai sair dessa. E outra coisa, detalhe, eu vou dizer aqui 2 coisas para você. Todo mundo está apostando que será o Tarcísio candidato, se por acaso o Bolsonaro realmente for confirmado, que ele ficar inelegível, esse negócio todo. Mas eu acho que nós estamos pisando em ovos nesse negócio. Não é isso não. Não é isso não. Existe uma bala de prata, existe a bala de ouro.
que vocês não pensam. E vocês vão saber se realmente confirmar que ele vai sair. Não é o Zema, não é o Tarcísio, tá entendendo? É menos que você espera. Vai ser uma chapa para não perder as eleições de 2026. Mesmo que ele fique inelegível, mas eu acredito que essa pessoa que vir aí, ela vai... No final, eu vou dizer para você, no final, fica até no final da live que eu vou falar quem é, no final. Então, eu digo para vocês, essa pessoa que vir aí com a direção do Bolsonaro, meu amigo, um abraço. Não tem Lula, não tem ninguém. Essa pessoa será eleito em 2026. E no primeiro turno, tá? Que fique bem claro isso. E no primeiro turno, tá? Não tem negócio de segundo turno. Porque ninguém sabe até lá, porque o Lula já tá meio... na coroa, né? Já tá no limbo, tá entendendo? Já tá indo pra lá, tá entendendo? Tá na hora dele começar a brincar com os netos dele, gastar o dinheiro que ele ganhou muito aí com a população. Outra coisa que eu vou falar, se o Bolsonaro tivesse feito qualquer coisa errada para ganhar muito dinheiro na presidência da República, ele não tinha entrado lá pedindo pix para todo mundo lá, e todo mundo ajudou, tá entendendo? Teve colega que ajudou com 15 reais, com 20, outro com 30. Ele recebeu uma grana boa para que possa pagar esse processo, porque eu acho que assim, o presidente da República, quando ele saía de ser presidente da República, eu acho que os processos iam ficar com quem ficasse na presidência da República. Porque ele saiu, já terminou, acabou o mandato dele. Então, mas não é o contrário, o cara continua respondendo os processos que tem lá contra ele. Tá entendendo? Então, gente, o que eu peço aqui para vocês aqui é o seguinte: Bolsonaro, por enquanto é isso. Bolsonaro 2026 continua no páreo. Todo mundo será eleito, tá? Todo mundo que Bolsonaro botar a mão, deputado, senador, vereador, ele vai ganhar as eleições, não tem jeito. Por exemplo, Braga Neto, 2026, aqui no Rio de Janeiro, vai ganhar as eleições. Nós temos que tirar esse comunista chamado Eduardo Paes aqui do Rio de Janeiro, que até hoje já fez 4 mandatos. O Rio de Janeiro está um limbo, tá um Deus nos acuda no Rio de Janeiro. Ônibus velho, ônibus da prefeitura, você liga à prefeitura, ninguém atende você. Você faz um requerimento na prefeitura, ninguém atende você. Quer dizer, ele de vez em quando ele mora lá em Orlando, na Flórida. De vez em quando ele dá uma passada aqui no Rio de Janeiro para ver como é que está o Rio de Janeiro. Outro detalhe, Lula, ele viaja tanto que de vez em quando ele resolve vamos dar uma passada no Brasil para ver como é que está, porque até hoje ele já se encontrou mais com o presidente da Argentina do que com os próprios ministros dele. O pessoal fizeram um cálculo, o pessoal Jovem Pan fizeram um cálculo ali, já falou já se encontrou mais com o ministro da Argentina, com o presidente da Argentina, do que com os ministros dele. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante, gente. Muito obrigado. Nós temos 2 plataformas, Mito Brasil e o Brasil no Ponto TV. Brasil no Ponto News. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá, gente. Exatamente, né? O que me chama a atenção dentre essas matérias do primeiro tema desta live é esse fato aqui. Bolsonaro é o primeiro presidente inelegível sem ser por corrupção, né? Lembrando, né, que a chapa Dilma Temer não ficou inelegível, né? Diferentemente do que aconteceu com o presidente Bolsonaro agora, né? Foi até um milagre, né? Foi até um milagre eles isentarem o Braga Neto, né? Afinal de contas, já se especula sobre a candidatura do general Braga Neto para a prefeitura, né? Para a eleição do próximo ano, né? Com certeza ele é muito favorito, eu acredito que irá ganhar. Afinal de contas, não há qualquer nome à altura do Braga Neto aqui no Rio de Janeiro, né? Eu posso afirmar com todas as letras isso. Não há nenhum outro nome à altura do general Braga Neto que contará com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. E com o nosso apoio. Inclusive, é tão honesto quanto, né? O general Braga Neto é conhecido pela intervenção federal de 2017 aqui no Rio de Janeiro, onde a gente viu até mesmo carros do Exército nas praias nos quais trouxeram ali mais segurança, né?
Houve casos, né, nos quais houve uma redução, né, em caso de... Posso falar a palavra? Não, não, é melhor não em falar. Casos assim, em casos assim de letalidade, isso, né, alguns problemas. houve redução em questões de letalidade aqui no Rio de Janeiro, né, naquela época. Então, resumidamente, com aquela intervenção federal, o general Braga Neto acabou moralizando o Rio de Janeiro, né? Ele acabou sendo escolhido ali para gerir a intervenção federal no Rio de Janeiro, né? Através ali do Wilson Witzel, que acabou se tornando inelegível por corrupção, né? Não quer dizer que o general Braga Neto seja corrupto, tanto quanto o Witzel, né? Muito pelo contrário. O general Braga Neto fala por ele e o Witzel fala por ele mesmo, né? Cada um fala por si, né? Resumidamente, né? Alguns dizem, falta experiência para o Braga Neto, né? E faltava experiência também para o Tarcísio, no caso, né? Hoje ele está administrando a maior capital do Brasil, né? A maior capital do Brasil, e tem sido exemplar. Eu entendo que é o melhor governador do Brasil, sem dúvida nenhuma. Alguns falam até em Romeu Zema, né? Eu acredito que o Tarcísio é o melhor governador do Brasil, sem dúvida nenhuma, tá ok? Inclusive, o próprio Tarcísio já se manifestou, né? Eu vou trazer aqui a declaração dele, né? Já se manifestou sobre a inelegibilidade do Bolsonaro, né? O Tarcísio é aquele cara que sempre foi leal ao presidente Bolsonaro, não só ele, né? O próprio general Braga Neto, que, repito, contará com o apoio do presidente Jair Bolsonaro para as eleições no próximo ano, tá ok? Enfim, o que me chama a atenção aqui é justamente esse fato aqui, o primeiro presidente inelegível sem ser por corrupção, né? Eu entendo que quem deveria de fato estar inelegível é o Lula, não o presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, o Lula foi condenado por inúmeras instâncias, somente na Lava Jato. Eu poderia ficar a noite toda aqui falando sobre as condenações contra o Lula, né? Mas a ficha corrida dele já mostra por si só que o sujeito é um larápio, né? É um larápio, afinal de contas, né? Eu entendo que é o maior corrupto que o Brasil já teve, né? O Lula sequer deveria ser candidato se tivesse uma justiça séria no Brasil, né? Como vocês já devem já entenderem, né? Não temos justiça no Brasil, né? Resumidamente, afinal de contas, o que temos de justiça aqui no Brasil é uma inversão de valor, é retratado uma inversão de valores absurda, onde transformam o certo em errado e o errado em certo, né? O honesto, né, é condenado, né? E o condenado acaba sendo isentado. Quer dizer, é uma vergonha o que está acontecendo no Brasil atualmente, né? A gente tem que falar que é uma vergonha a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, é prerrogativa do Bolsonaro fazer a reunião com embaixadores. Inclusive, né, segundo o que dizem, né, alguns embaixadores até mesmo falaram que o Bolsonaro não cometeu crime nenhum naquela reunião, né? Então, novamente, né, o TSE tá agindo à revelia da lei, né? Tá agindo inconstitucionalmente, né? Né? Então, eu entendo que o TSE, né, hoje é uma extensão do PT, né? Eu entendo que o PT deveria ser extinto,
se tivéssemos de fato um país democrático, né? Que é o que acontece lá na Polônia, por exemplo, né? Onde não se há esquerda, né? A esquerda foi extirpada na Polônia, né? Agora, o cenário não é o mesmo nesses países totalitários, né? Nesses países totalitários onde a oposição à direita é proibida, né? Inclusive, no mesmo dia que o presidente Bolsonaro se torna inelegível, uma mulher que é opositora ao Maduro, né, na Venezuela, foi condenado, né, por 15 anos, né? Foi condenada por 15 anos, né? É coincidência ou não é? Tirem suas próprias conclusões, né? Eu entendo assim, né, que a Venezuela está na ruína, né? Somente uma intervenção divina, né? Uma intervenção de Donald Trump soluciona a questão lá na Venezuela. Afinal de contas, 95% da população naquele país se encontra na miséria, segundo as estatísticas, né? Inclusive a própria ONU, né, que é globalista, condenou o regime de Nicolás Maduro, que é um comunista, né, tanto comunista quanto o Lula, né? Alguns dizem até, né, que o Brasil já estaria num regime totalitário completo, né, já estaria aos moldes venezuelanos, né, mas aqui o Congresso ainda não foi fechado. Inclusive, um deputado chamado Sanderson, anota esse nome, Sanderson, tá ok? Sanderson, né? Está com um projeto para anistiar políticos, incluindo Deltan e outros, né? Porque qual o crime que esses políticos cometeram, né? Afinal de contas, opinião não é crime, né? Ou não deveria ser. Né? Afinal de contas, não pode um ou outro político ser condenado por suas palavras, né? Qual crime que Bolsonaro cometeu, né? Logicamente, a gente não pode, por mais que a gente tenha divergência aqui com o Deltan, a gente não pode condená-lo. A gente entende aqui que o que o TSE fez contra ele foi de uma crocodilagem sem precedentes, né? Foi realmente uma covardia o que aconteceu contra o Deltan, né? Logicamente ele não é amigo do presidente Bolsonaro, né? Ele é um globalista, né? É só vocês pesquisarem melhor, pessoal. Só vocês pesquisarem melhor, né? Ele é um sujeito ali que defende a agenda globalista, a agenda 2030, inclusive, né? Agora, o presidente Bolsonaro é contra isso, né? Ele sempre defendeu a agenda conservadora, a agenda da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Por muito tempo, Bolsonaro esteve lá na Câmara, né, falando sozinho, totalmente com a Câmara vazia, né? Mas o presidente Bolsonaro nunca retrocedeu de seus valores, né? Que são os valores que o elegeram em 2018, né? São os valores, inclusive, defendidos pelo presidente Bolsonaro, né, que incomodam o sistema. Essa que é a verdade. Esse mesmo sistema que tirou, né, o presidente Bolsonaro e elegeu o Lula naquela anormalidade de outubro de 2022. Cadê os 60 milhões? Cadê os 60 milhões? É só um questionamento aqui. Porque, diferentemente do Lula, que não sai nas ruas, o Bolsonaro sai e quando sai, né, é aclamado. Né? Então, cadê esses 60 milhões, né, que dizem que o Lula tem, né? O Lula é um encantador de jumentos, né? Afinal de contas, tudo que ele fala ali é aceito pela petralhada, né?
Enfim, o Lula, inclusive, falou um monte de bobagem, né, no dia de ontem, né, falando que democracia é relativa, né? Não existe esquerda democrática, pessoal, né? Alguns até dizem, né, que Foro de São Paulo não existe, né? Houve uma reunião do Foro de São Paulo em Brasília, né, no qual houve protestos da direita. Inclusive, quero parabenizar aqui aos que foram, né? Afinal de contas, né, o tempo todo, até mesmo a imprensa diz que o Foro de São Paulo não existe, né? Inadmissível, né? Inadmissível. Para a esquerda, né? Para a imprensa, né? Para a imprensa não existe extrema esquerda, né? Para a imprensa não existe extrema esquerda, né? É só uma questão que a gente tem que ressaltar aqui, né? Mas, enfim, novamente, né, repudiar esse julgamento contra o presidente Jair Bolsonaro, dizer que foi uma covardia contra ele, né? A gente tem que dizer a verdade aqui, pessoal, né? Nadar contra a maré é realmente muito difícil. Ser de direita é muito complicado no Brasil, sempre foi, né? Inclusive, por muito tempo aqui no Brasil, você falar que é de direita era motivo de crítica, né? É motivo de até mesmo algumas pessoas até denegriam, né? Então sempre foi muito complicado ser de direita no Brasil, né? Mas é aquilo, né? Não existe democracia sem liberdade de expressão. A gente precisa falar o que é necessário dizer, né? Afinal de contas, liberdade de expressão é vital, tá ok? Então, repudiar aqui esse julgamento contra o presidente Bolsonaro, dizer novamente que é uma covardia, um julgamento politiqueiro, né? Inconstitucional e criminoso. Ponto final, né? Ponto final, né? Eu entendo que o TSE sequer deveria existir, né? Eu entendo dessa forma, né? É a minha opinião aqui, é a opinião de vários, inclusive, tá ok? A opinião de vários, né? Mas o presidente Bolsonaro faz certo também em recorrer ao STF, afinal de contas, tem ali o Cássio Nunes e o André Mendonça que aparentemente são contra a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Se o relator no STF for Cássio Nunes ou André Mendonça, pode ser que o presidente tenha um salvo-conduto dessa inelegibilidade. Então é importante que o presidente venha a recorrer no STF por conta desses fatores, né? Cássio Nunes e André Mendonça, no caso, né? Além disso, né, o presidente Bolsonaro recorrendo ao STF acaba, recorrendo na Corte Internacional, né? Porque parece que ele vai recorrer na OEA. Causa ali um desgaste no judiciário brasileiro, né? Eu sei que a OEA não é confiável, pessoal, não é confiável, é globalista, né? Mas é algo positivo, né? Algo positivo, esse salvo-conduto, né, do presidente Bolsonaro, essa ação na OEA para desgastar o judiciário brasileiro, né? Afinal de contas, as nossas instituições aqui no Brasil estão corrompidas. Resumidamente, não existe justiça no Brasil. A gente tem que falar a verdade aqui, pessoal. Tem que falar a verdade, né? Então, é importante que o presidente Bolsonaro venha a recorrer tanto no STF quanto na OEA por conta desses fatores que eu expliquei aqui agora, tá ok? Então, eu também quero parabenizar também aqui o Raul Araújo por ter votado contra, né? Apesar dos apesares, ele nadou contra a maré, né? Enfim, parabenizar esses que ainda votaram, né? Contra a inelegibilidade do presidente Bolsonaro, né? Raul Araújo, no caso, né? E o Cássio Nunes, né? Parabéns à defesa do presidente Bolsonaro, fez o que pôde, pessoal. Fez o que pôde, né? É importante ressaltar que a defesa o presidente Bolsonaro tem feito o máximo que pôde, né? Fez o máximo que pôde quanto governava o Brasil, né? É aquilo, né? O melhor presidente que o Brasil já teve, tá ok?
enfim, repudiar esse julgamento contra o presidente Bolsonaro, né? Novamente dizer que é uma covardia, inconstitucionalidade, né? É um julgamento criminoso, politiqueiro, né? E parabenizar a defesa do presidente Bolsonaro, né? Afinal de contas, é aquilo, né? Novamente o TSE faz um julgamento à revelia da lei, né? Eu entendo que um julgamento desse jamais deveria existir, né? Se tivéssemos justiça no Brasil. Resumidamente, não temos, né? Parabenizo o presidente Bolsonaro ali por escolher aqueles advogados para a sua defesa, né? E novamente repudiar esse julgamento contra ele no TSE, né? Eu entendo que um julgamento desse jamais deveria existir. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê um like. Estou esperando o seu like aqui no canal Mito Brasil e esperando o seu like aqui no Brasil no Ponto News. Então, leva para o seu grupo de WhatsApp, lembrando que nós estamos em 2 plataformas, em 2 canais diferentes aqui, que são Brasil no Ponto News e Mito Brasil. Mito Brasil, presidente Bolsonaro. Se inscreve e compartilha aqui, ó. Esse aqui me representa. Esse é o governo atual, eu não votei nele e não vou votar nunca. Até o fim da minha vida, 0. Tá ok, gente? Então inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento e vamos que vamos. Exatamente. Vamos aqui falar sobre a repercussão do julgamento contra o presidente Jair Bolsonaro no TSE. Eu vou começar por essa matéria aqui que está lá no jornal Terra Brasil Notícias. Após decisão sobre inelegibilidade, Bolsonaro posta vídeo emocionante em suas redes sociais. Tá aqui, ó. Vamos ressaltar aqui a reação, né, do presidente Jair Bolsonaro, afinal de contas, o melhor presidente que o Brasil já teve, né? Vamos lá, vamos seguindo aqui, ó. Vamos seguindo aqui, Gazeta Brasil. Vamos lá. A Gazeta Brasil, após ser declarado inelegível pelo TSE, Bolsonaro recebe mensagem de apoio de aliados. Tá aqui, ó. Eu vou ler detalhes dessa matéria aqui que está lá no jornal Gazeta Brasil, né? Após o presidente Jair Bolsonaro ter se tornado inelegível em julgamento do TSE, os aliados reagiram à decisão da corte em defesa do chefe do executivo. Com a decisão, Bolsonaro impediu de concorrer, né? Foi impedido de concorrer a qualquer cargo eletivo por 8 anos, né? Covardia, né? Enfim, vamos lá. Eu vou ver aqui se tem algum detalhe aqui a ser acrescentado, né? O Tarcísio se manifestou, né? O próprio general Braga Neto, né? Entre outros. Gazeta Brasil, essa matéria que eu acabei de ler, tá ok, pessoal? Gazeta Brasil. Vamos lá. Vamos seguindo aqui, ó. Tarcísio, Michele e Rogério, né? O apoio a Bolsonaro depois do julgamento no TSE, né? Então tá aqui, Revista Oeste. Vamos seguindo rapidamente aqui, né? Brado Journal, né? Brado Journal. Defesa de Bolsonaro vai aguardar a publicação de acórdão para decidir estratégia de recurso, né? Tá aqui, ó. Apesar da possibilidade de recorrer, a inelegibilidade do presidente é imediata. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. Vamos lá. Brado Journal, né? Por fim, para a gente fechar aqui, né? Pleno News. Bolsonaro, né? Em reação aqui ao julgamento no TSE, né? Bolsonaro diz que será um bom cabo eleitoral, né? Em caso de inelegibilidade, né? Inelegibilidade. O presidente esteve, né? Sendo julgado no TSE. Então tá aqui, né? O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, ao desembarcar do Rio de Janeiro, que não descarta apoiar uma eventual candidatura de Michele ou de Tarcísio, né? Então tá aqui, Pleno News, essa última matéria, né? Então tá aqui, né? Enfim, pode mostrar matérias, né? E em seguida teremos as nossas opiniões. Vamos lá, segundo tópico aqui falando do presidente Bolsonaro, tá ok, gente? Vamos lá. Tá, a primeira matéria está aqui no Terra Brasil Notícias. Após decisão de inelegibilidade, Bolsonaro posta vídeo emocionante. Está no canal do presidente, tá ok, gente? Vamos lá. Vamos aqui para o Terra Brasil Notícias. Tarcísio e Michele aqui
Marinho, mas apoia o Bolsonaro após decisão do TSE. Vamos lá, tem mais outra matéria aqui? Brado Journal. A defesa de Bolsonaro vai aguardar a publicação, né? Publicação lá, TSE. Vamos lá. Tem mais uma matéria aqui que eu passei em branco aqui, essa matéria aqui. Após declarar a inelegibilidade do TSE, Bolsonaro recebeu a mensagem de apoio de aliados. Tá ok, gente? Vamos lá. Essa aqui é a última matéria. Vamos lá. Exato. Mas, exatamente. Vou deixar novamente aqui. Vamos lá. Quero para falar disso aí, para falar do presidente Bolsonaro novamente. O que acontece? O apoio veio de todos os lados. Independente de qualquer coisa, Bolsonaro, se aconteceu esse tipo de coisa, já está ali tudo amarrado para ter um lançamento do candidato dele. Mas espera, calma um pouquinho. Vou só falar isso no final para vocês. Quem será esse candidato, tá? No final eu falo. Então, está tudo amarrado para que o presidente Bolsonaro lance um novo candidato. Se para mim ele continua sendo o candidato. Com a bola de ouro, com a bala de prata, bala de ouro, né? Então, mas havia a bala de ouro, que vocês não vão acreditar, mas vai vir aí. Esse vai ser uma chapa imbatível, como será a chapa do presidente Bolsonaro e mais uma outra pessoa. Agora, ele vai fazer todos os trâmites possíveis de entrar na justiça, entrar lá no próprio TSE, que é complicado, porque ali, amigo, ninguém solta a mão de ninguém. Eu nunca vi uma coisa seguinte, cara, ministro do TSE, ministro do STF, quer dizer, vergonha, nós estamos passando vergonha internacional de graça, tá entendendo? De graça. Porque a notícia que chega lá fora, que a gente ouve a televisão de fora, é que quem manda no Brasil hoje é o STF, TSE. Quer dizer, não existe presidente da República, não existe Senado e não existe a Câmara de Deputados. Que o deputado, eles têm um erro gravíssimo que tem aí nisso aqui. Começou lá em 2018, depois que o Daniel Silveira, que foi esquecido pela maior parte do deputado, tem algum deputado que se lembra do cara que está preso até hoje, tá vendo? Por uma questão de capricho, tá vendo? Vou falar aqui, vamos lá. Eu não vou criticar o Alexandre de Moraes, porque eu acho que ele nem merece crítica. Eu vou falar o seguinte: ele nunca gostou do Bolsonaro. Você vê na cara do Alexandre de Moraes, tu vê que ele, tudo que ele. Eu não estou criticando, estou falando assim. Tudo que ele faz o discurso dele para dar o voto dele. A raiva que ele estava ali, tá dizendo? Não um cara parcial, tu viu que é uma raiva assim do fundo do coração, de mostrar que quem manda no TSE é ele, só que tem que... Quem manda em tudo isso não é ele não, meu filho. Você sabe do que eu estou falando. Quem manda em tudo isso é Deus. Tudo aqui virará pó na hora certa. Do pó viemos, do pó voltaremos. Então, quando você faz uma injustiça com uma pessoa que está querendo melhorar a vida das pessoas, porque o presidente Bolsonaro ele sempre foi querido pela população, porque ele fez de tudo. Algumas coisas aqui. O Pix, hoje já está sendo taxado, as empresas estão sendo taxadas. E vai chegar para nós também, nós vamos pagar essa conta também. Por quê? Eles gastam mais do que... A esquerda gastar mais do que eles arrecadam. O presidente Bolsonaro deixou o cofre cheio para eles, tá vendo? E esse pessoal estão deitando e rolando, o cara tá viajando, ganhando, gastar milhões, cobra um sofá caro, tá vendo? Viagem, olha só o que o cara fez. O nordestino, vamos lá que eu sou nordestino, o nordestino tá passando mal de fome. Hoje eu vi lá em Recife, as ruas cheias, tá vendo? Tudo inundado em Recife, tá vendo? Hoje de manhã tá marcando o povo, mostrando aí no SBT, tudo cheio. Tá vendo? O Davi, o Lula dizer que ele... Davi, ele dizer que ele foi fundador do Náutico, lá de Pernambuco. Meu Deus do céu, uma mentira atrás de outra mentira. Então, quem acredita no Lula, acredita em Papai Noel, tá vendo? Porque tá difícil, tá vendo? E eu vou dar meu voto pro Papai Noel. Nesse caso, o Papai Noel tem razão. Mas o que eu vou te falar é o seguinte. Esse governo que tá aí, o cara tá reclamando da comida. Que eu ia falar, os nordestinos estão passando mal de fome, estão em situação difícil, aqui na Baixada Fluminense, pessoa com necessidade. Hoje eu estive na Caixa Econômica Federal, vou falar assim,
Eu falei a propaganda aqui, ao contrário. Tive na Caixa Econômica para resolver um negócio lá. Cara, tava abarrotado de gente para receber a tal Bolsa Família lá do Lula. As pessoas não querem isso, gente. O povo está cansado. Eu não fiz uma entrevista lá com a senhora lá na hora, porque são pessoas que, sabe? Aí ela me falou o seguinte: nós não queremos isso aqui, nós queremos emprego, e não tem emprego para as pessoas. As empresas estão fechando, a Fiat fechou, está fechando dando férias coletivas, a Volkswagen está fechando para dar férias coletiva, e o cara fez um negócio aí do tal de carro barato. Não existe isso. Isso é coisa para mim, é mentira, isso é populismo. Isso é mentira para a população. Pô, não durou uma semana isso aí. Entendeu? Isso é populismo, isso é brincar com o povo quer emprego. O povo não quer negócio de Bolsa Família, não quer comprar carro barato, não é hora de comprar. O juro está muito alto, não existe isso. E parabéns ao presidente do Banco Central, que é o Campos Neto, que está fazendo a coisa certa. Porque se ele abre a mão de tudo isso aqui, porque não é só ele que vota ali dentro. Se ele abre a mão de tudo isso aí, o que é que não... Meu Deus do céu, a gente estamos passando necessidade. Não pense que as coisas estão um pouco mais baratas no supermercado, que é por causa do Lula. O Lula até hoje não fez nada para baixar as coisas no mercado. Não fez nada. A gasolina está barata por quê? Porque o petróleo está barateou mais um pouquinho, porque o barril do petróleo está mais barato lá fora. Até hoje eu quero saber o que o Haddad está fazendo ali. Tá vendo? Paulo Guedes, economista de renome, está ajudando. Olha como é que tá as coisas, como é que muda a história do João Dória para o Tarcísio agora. Conta organizada, a segurança está melhorando lá, botou o derrite lá para resolver. Tu tá entendendo como é que funciona a coisa? Técnicos. Não adianta inventar historinha para boi dormir. Para que 40 ministérios, 37 ministérios para porcaria nenhuma, rapaz? Não serve para nada. Qual é daquele ministro ali que está fazendo alguma coisa? Até o cara que carregou dinheiro na cueca está lá com ele. Só faltou nem chamar o Gerdel Vieira Lima, que acharam 51 milhões no apartamento do cara. Quer dizer, o povo brasileiro tem que pensar mais aí de você votar nesse pessoal de esquerda. A própria esquerda está reclamando, o Bolsonaro falou que a própria esquerda está reclamando da inelegibilidade dele. Aí parece que o Rui Costa, né? Sei lá, não, Rui Costa não. Foi o ministro lá que reclamou porque está incorreta essa forma de fazer isso aí, tá vendo? Fazer esse tipo de coisa, tá vendo? Mas eu vi a história lá e eu vi que não tinha jeito. E o cara tem coragem, a cara de pau de falar que Bolsonaro fez isso, o negócio público, não sei o quê, mas o quê. O Lula está usando. Já botou até a Janja para fazer live em canais oficiais do governo. E aí? Para se promover? E eles não falam nada. Pior que esse pessoal do STF, eles são tudo de esquerda, eles não falam nada. Fica quietinho. Entendeu? Quando o presidente da República vai lá e dá um tapa na cara, dá um tapinha na cara dos caras lá que são presidente do TSE e bate na cara deles, quer dizer, é uma vergonha o que está acontecendo no nosso país. É uma vergonha, uma vergonha. Nós estamos passando vergonha. Olha, eu vou te falar o seguinte, é tanta empresa fechando no Brasil que eu vejo assim, é uma pandemia das pessoas fechando o seu negócio no Brasil, porque não está dando. Hoje é dia 30, hoje eu estive andando no Rio de Janeiro. Estive andando no Rio de Janeiro, fui a alguns supermercados, fui a algumas lojas, andando, para me ver a reação do povo, como é que está na rua. O que é que acontece, gente? A pessoa não tem dinheiro. A pessoa vai ali no mercado conversando com o gerente do mercado e diz assim, cara, as pessoas estão vindo aqui comprar somente o necessário, só vão nas promoções, entendeu? Então você sabe que no mercado, quando não tem margem, a tendência dele é demitir. Porque se não tem margem para cobrir o rombo daquela mercadoria que está na promoção, qual é a meta do mercado? Vai demitir, meu amigo. Vai demitir. Porque o que paga o funcionário é a margem daquele lucro daquela mercadoria. Então, se não tem lucro, o cara bota uma mercadoria na promoção, se o cara for comprar só aquela mercadoria, ferrou-se. Só comprou aquela mercadoria, o mercado vai ter que dar o jeito dele de fazer outra alternativa, tá entendendo? Então, tá muito complicado, tá entendendo? E olha que o Rio de Janeiro tem história, tá entendendo?
mas a carne está um pouco mais barata porque não está exportando nada. A carne tá, a China não quer comprar nada, que o maior comprador só a China, não está comprando nada. E aí tem contêineres e mais contêineres, a única saída é reabastecer o mercado brasileiro para que funcione direitinho. Mas o que eu tenho para falar é que o presidente Bolsonaro vai estar em 2026 na eleição. Não vamos perder as esperanças. Tudo começou hoje, tá dizendo? Eu vejo o vídeo dele lá, é muito emocionante o vídeo que ele postou. Nós estamos aqui fazendo live toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Sempre estar fazendo essa mexida. Amanhã, essa live aqui, ela vai estar no final de semana, vai estar rodando em outras plataformas aí. Lá no Rambo, tem um canal Brasil no Ponto News, lá no Rambo, entendeu? Você pode ir lá, tem o TikTok, vai estar lá. Em toda plataforma onde a gente puder botar esses vídeos, falando dessa possibilidade do Bolsonaro voltar a ter o direito dele político organizado, é muito importante. Se não tiver, vamos ganhar as eleições de 2026 em nome do Todo-Poderoso Jesus com outra pessoa. Se não for o Bolsonaro, eu espero que seja ele. Mas se não for ele, ele vai ser um cabo eleitoral sensacional para essa pessoa, que no final eu vou falar para você quem será essa pessoa. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente. Qual é essa bala de prata que o presidente Bolsonaro tanto fala, né? Eu acredito que é JMB nas eleições de 2026. É isso mesmo. JMB nas eleições de 2026. O que é JMB? Jair Messias Bolsonaro nas eleições de 2026. Por que eu digo isso, né? De novo, né? Vou citar aqui o projeto de anistia de Sanderson, né? Ah, mas você me diz assim, porque não vai resolver, né? Não é bem assim não, tá? Porque esse projeto pode chegar até a sanção do Lula, o Lula vetar. É isso mesmo, o Lula vetar e o projeto volta para a Câmara. E a Câmara vai lá e acata, apoia o projeto, né? Vota a favor, a maioria vota a favor do projeto, né? Então pode ser que funcione. Por que não? Por que não? Tem que tentar, gente. Tem que tentar. Fora, né? Fora que a composição do TSE em 2026 não será a mesma. Quem acha que a composição do TSE será a mesma, está enganado ou enganada, né? Ponto final. O presidente do TSE não será Alexandre de Moraes. Quem será o presidente do TSE? Sabe quem é? Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. E o vice quem será? É o terrivelmente evangélico. Nisso vocês me falam assim, porque o Cássio Nunes e o André Mendonça estão vendidos. Olha, eu acredito que eles possam deixar o Bolsonaro elegível em 2026. Exatamente. Aguarde, é exatamente isso que você ouviu. É exatamente isso. Eu não descarto, pessoal. Eu não descarto. Há muito tempo ainda até 2026. Então, sem imediatismo. Alguns estão falando assim em outros nomes, né? Tudo bem, cada um fala o que quiser. Né? Eu sou a favor. Eu sou favorável à liberdade de expressão. Cada um fala o que quiser. Tarcísio, a Michele, defendam o nome que vocês quiserem, tá? Eu continuo contando com JMB nas eleições de 2026. Quem é JMB, né? Vamos perguntar aqui. JMB, Jair Messias Bolsonaro, tá ok? Eu continuo contando com essa bala de prata. Ele falou que não vai revelar a bala de prata. Então, é essa a bala de prata que eu acabei de falar, né? Então eu trouxe aqui, acabei de trazer duas soluções, né? Duas soluções para 26, né? Dois caminhos, né? Então são esses dois caminhos, né? Logicamente, né, essa questão do projeto, né, da anistia é um caminho mais longo. Isso. Mas lembre-se, pessoal, sem imediatismo. Há muito tempo até 2026.
Gente, vamos pensar a longo prazo, vamos pensar a médio e longo prazo. Primeiro a gente... Calma. Primeiro a gente pensa nas eleições municipais. Isso. Depois a gente pensa nas eleições presidenciais. Eu não descarto, pessoal, que o presidente Bolsonaro possa vir a disputar as eleições de 2026. Por que não? Agora, a gente tem que apoiar também o Braga Neto aqui no Rio de Janeiro, a gente tem que apoiar o Fábio Van Garten em São Paulo, o Gilson Machado lá no Nordeste. Né? O João Roma, quem sabe ali na Bahia. Aliás, seria se candidatar também, né? Enfim, há vários nomes, pessoal. Há vários nomes, né? E a gente precisa ficar atentos ali. Enfim, a gente precisa que cada vez mais, né? A gente precisa de cada vez mais representatividade direita nas vereanças, por exemplo. Por que não, né? Isso. Segundo Bolsonaro, primeiro degrau na política é a vereança, né? Inclusive, né, ele falou que poderia ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Por que não? Por que não? Né? Por que não? Mas com ele inelegível, essa hipótese é muito difícil. Mas até 2026 é outra conversa, é muita pessoal. Coisa para rolar. É outra conversa, tá? Então vamos pensar a longo prazo. Logicamente, o pessoal vai ficar assim, porque vai ficar chateado. Não, pessoal, o Lula ele não vai ficar muito tempo, tá? O Lula não vai ficar muito tempo, anota isso. O impeachment do Lula vai acontecer de um jeito ou de outro, né? Alguns até dizem, né? O Alckmin está no aquecimento, né? Já até colocou a chuteira, né? O Alckmin está no aquecimento, né? O ideal, o pessoal fala até assim para mim, o ideal deveria... O ideal é, de fato, caçar, né? O ideal seria caçar a chapa inteira do PT, né? O ideal é esse. Mas com essa atual composição do TSE, é muito difícil, pessoal, muito difícil, né? Então, por que não torcer pelo impeachment? Afinal de contas, o candidato, né, segundo o que constam, né, segundo o que dizem, né, o candidato real do Moraes é o Alckmin, não seria o Lula, né? Mas o Lula faz parte do sistema, né? É uma vergonha o TSE, esse TSE barra STF atual. Afinal de contas, é uma vergonha que o ministro do STF se torne presidente do TSE. Para mim, essa é uma hipótese que deveria ser descartada no Brasil, pessoal. Um ministro do STF jamais deveria ocupar um cargo no TSE. Esse é o meu ponto de vista. Outra coisa, o mandato de ministro do STF deveria ser encurtado. Por que um ministro do STF fica lá 30, 40 anos, gente? Por favor. 8 anos é o máximo. Por favor, deveria ser no máximo ali 4 anos recebendo um salário mínimo. Um ministro do STF deveria ser obrigado a andar de ônibus. Isso aí, transporte público para ministro do STF, eu sou a favor. Eu apoio, tá? Eu apoio. Que um ministro do STF ande em transporte público, né? Inclusive o presidente Bolsonaro anda em voos comerciais. Voo de carreira. Sem problema nenhum. Né? Então por que um ministro do STF tem que andar em jato privado? Por favor, né? Em avião privado. Enfim, eu entendo dessa forma, né? Meu entendimento aqui, né? Mas é importante que o presidente Bolsonaro ganhe cada vez mais apoio, né, diante dessa covardia que está acontecendo contra ele, pessoal. Porque é uma covardia, é um julgamento politiqueiro, é um julgamento inconstitucional, é um julgamento criminoso, é um julgamento vergonhoso, né? Falem o que for, mas de fato, né, o que está acontecendo lá no TSE é um julgamento militante, né, de um judiciário que por muito tempo já se encontra corrompido por um sistema que quis tirar o presidente Jair Bolsonaro e eleger o Larápio naquela normalidade lá de outubro de 2022, tá ok? Cadê os 60 milhões?
Pois é. Né? Cadê os 60 milhões? Diferentemente do Lula que não sai nas ruas, o Bolsonaro sai e por onde vai é aclamado. É aclamado, né? Então cadê esses 60 milhões que o Lula tem? Eis a questão, pessoal. Eis a questão, tá ok? Então vamos esperar, né? Quais serão os desdobramentos desse caso, né, envolvendo a inelegibilidade do presidente Bolsonaro, né? Logicamente, a defesa dele agirá ali junto ao STF e depois na OEA, né? De novo, para desgastar o judiciário brasileiro, pessoal. Pense pelo lado positivo. Isso. Pense pelo lado positivo. O sistema quer que você desanime. Não podemos desistir nunca. Desanimar é entregar munição ao inimigo. Não. Ou aos inimigos, por assim dizer. Então, não vamos desanimar, pessoal. Pensamento positivo. A gente vai vencer. Vai avançar sempre. Pensamento positivo. É isso que eu prego aqui, tá ok? O bem sempre vence. Exatamente. Tá ok? Conhecereis a verdade vos libertará, tá ok? Quero aqui parabenizar a defesa do presidente Bolsonaro, né, por decidir essa estratégia de recurso. Logicamente eles vão recorrer no STF, vão esgotar todas as possibilidades. E é assim que tem que ser mesmo, né? O jogo tá ali para se jogar. O presidente Bolsonaro até falou assim, né? O jogo somente acaba quando termina, né? O jogo não acabou, ele dizia ontem, né? O jogo, tem até a frase, né? O jogo somente acaba quando termina. Então é isso. É isso, pessoal. Sem imediatismo, né? Porque o pessoal aqui no Brasil quer tudo para ontem, né? Calma, pessoal. Calma, né? Já expus aqui os dois caminhos, né? Já expus aqui 2 caminhos, no mínimo, tá? Pode ser que surjam mais outros caminhos, né? Mas, enfim, vão por mim aqui, tá ok? Bolsonaro tem razão em defender o Estado mínimo, a propriedade privada e as liberdades individuais, né? As liberdades individuais, essas que são tão sagradas, né? Garantidas, inclusive na Constituição, né? Mas não respeita a Constituição, vão respeitar quem? Não respeita o Bolsonaro, vão respeitar quem? Né? Eis a questão, né? Eis as questões, né? Eis as questões, né? Enfim, o presidente aqui até fala em fazer um cabo eleitoral, mas a gente sabe, né? Agora é aguardar os desdobramentos dessa questão da inelegibilidade dele, né? Logicamente ainda há muitos capítulos pela frente, é aguardar, né? Esperar, tá ok? Isso. Parabenizo de novo aqui a defesa do presidente Bolsonaro e também parabenizo aqueles que estão se manifestando a favor do presidente Bolsonaro por esse julgamento que, repito, é um julgamento covarde, é um julgamento militante, é um julgamento inconstitucional, criminoso, tá ok? Eu entendo que o TSE deveria ser extinto, tá ok? Eu entendo dessa forma, afinal de contas só existe no Brasil isso aqui. Isso. Só existe no Brasil, não existe nos Estados Unidos, não existe em qualquer país europeu, né? O TSE só existe no Brasil, pessoal, isso é uma piada, isso é uma vergonha. Tenho vergonha desse TSE. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dá aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Live aqui nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira a partir das 19 horas, então dê aquele like, compartilhe, leve para o seu grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram e seja muito bem-vindo a este canal. Muito obrigado à grande audiência que está tendo nos canais aí que a gente está transmitindo aqui. Brasil no Ponto News e Mito Brasil do presidente Jair Messias Bolsonaro 2026. Se inscreva e compartilhe. Vamos aqui ao terceiro e último tema da sua live. Vamos falar sobre a questão envolvendo a Jovem Pan. Né? Vamos lá então. A gente já falou aqui do julgamento do presidente Bolsonaro, já falamos dos desdobramentos, agora vamos falar sobre o caso aqui da Jovem Pan, né? Tá aqui, ó, que ganhou mais apoios aqui, né? Vamos lá, vou ler essa matéria que é a única aqui, né? Advogados da Jovem Pan se manifestam sobre a ação do MPF. Defesa viu com perplexidade possível cassação de concessões. Tá ok? Vou ler essa matéria aqui, que é uma matéria única, né? Até porque é um caso assim, vergonhoso, né?
Vamos lá. Os advogados da Jovem Pan se manifestaram sobre a ação civil pública movida pelo MPF contra a emissora, né? A emissora, né, pediu aliás, a instituição, né, por assim dizer, pediu a cassação de 3 concessões da empresa. Multa de quase 14 milhões, pessoal. 14 milhões por... eu não vou falar aqui. Por alguns... É melhor... Por uma série... e uma série de exigências também, né? Eu não vou falar aqui, né? Mas vamos lá. Abre aspas. Queremos registrar nossa perplexidade, fecha aspas, diz a defesa, assinada pelos escritores Turba e Antônio de Almeida Castro. Abre aspas, fecha aspas, né? E abre aspas novamente, né? É evidente que o representante do MPF tem um dever de defender o que tem de direito, mas há igualmente a obrigação como funcionário público de agir com a lealdade que os cidadãos e as empresas merecem, né? Fecha aspas, né? Então tá aqui, né, a manifestação de alguns advogados em defesa, né, da Jovem Pan, né, que tem passado por essa covardia aqui, por assim dizer, por parte do MPF, né? Adiante, os advogados da Jovem Pan revelaram ter se colocado à disposição do MPF durante o processo de apuração, né? Matéria aqui da Revista Oeste, né? Que está lá no Jornal Oeste, né? Recomendo, pessoal, Revista Oeste, né? A gente sempre deixa as fontes aqui das matérias que a gente traz, né? Sempre com isenção aqui, sempre com clareza, tá ok? Pessoal, transparência, né? Então tá aqui, né? A matéria é longa, né? Recomendo aqui. Então tá aqui, ó. Vou até reler o título, né? Tá aqui, ó. Advogados da Jovem Pan se manifestam sobre a ação do MPF, tá ok? Defesa viu com perplexidade possível cassação de concessões. Tá ok, pessoal? Então tá aqui, Revista Oeste. Enfim, pode mostrar a matéria e seguir podemos as nossas opiniões. Opiniões finais, tá ok, gente? Opiniões finais. Matéria tá aqui. Como tá tem até um microfone aí na logo, entendeu? Advogados se manifestam, se manifesta Jovem Pan contra o MPF que entraram na justiça aí querendo cobrar uma multa milionária, né? Uma multa milionária na Jovem Pan. Mas vamos lá. Isso está rolando já há uma semana já isso aí. Já tem vários editoriais aí da Jovem Pan falando sobre o que aconteceu. E não era diferente, né, gente? Parece que para o MPE, né, não é isso? MPF. Parece que não está acontecendo nada no Brasil. Está tudo tranquilo, né? Está tudo tranquilo. Ele não se manifesta contra nenhum ministro que a polícia não pode subir lá no Rio de Janeiro, lá no morro, para resolver as coisas que tem que resolver. Tá entendendo? Que não pede para quebrar sigilo bancário de ninguém. Tá entendendo? É preciso, gente, verificar. O Senado, está na hora do Senado verificar, quebrar sigilo de bancário de algumas pessoas aí. Senado, você não será um reeleito. Vocês precisam tomar vergonha na cara, entendeu? Precisam tomar vergonha na cara. Tem alguns senadores ali que nunca mais vão ser reeleitos, entendeu? Nunca mais, entendeu? Porque eu vejo senador do PMDB, PSDB, gastou 25 mil em gastronomia em São Paulo. Isso é uma vergonha. O cara não tem um projeto para dizer, ó, meu filho, vem cá. O que está acontecendo com você? Será que na nossa justiça vai ficar o tempo? Nós te colocamos lá e nós poderemos te tirar. Mas é aquele negócio, eu não mexo com você, você não mexe. Enquanto nós tivermos essa composição no Senado, os ministros do STF vão fazer o que eles quiserem. Entendeu? Não tem um freio, não tem freio. Agora, por que aconteceu? Porque o Senado se acovardou. O Senado se acovardou. Quais são os senadores? Os senadores só aparecem lá na negócio como o Davi Alcolumbre. Só vejo ele abraçando o pessoal lá no Amapá na época da eleição, que é um dos estados mais pobres do Brasil. Entendeu? Não vejo o Davi Alcolumbre fazer nada. Rapidinho ele colocou lá o Zanini como ministro do STF. Mas do Bolsonaro, que é o André Mendonça, ele levou 6 meses para colocar.
Tu tá entendendo? É uma inversão de valores, uma sem vergonhice grandiosa, tá entendendo? Que senadores fazem, tá entendendo? Agora, como esses caras se elegem, ninguém sabe, tá entendendo? Como se elegem, ninguém sabe. Mas é porque não tem crítica, não mexe comigo, eu não mexo com você. E, tá entendendo? E vamos que vamos, tá entendendo? É mais ou menos isso. Agora sai de direita, manda caçar o mandato, tem uma fila aí para ser caçado. Tem uma fila. Entendeu? Eu vejo os ministros lá, eles são arrogantes, são ignorantes, entendeu? Como coisa que eles mandassem um dono do Brasil. Dono do Brasil. Ninguém é dono do Brasil, nós estamos aqui de passagem. O Bolsonaro sempre fala isso, eu confirmo com ele. Nós estamos aqui de passagem. Entendeu? Uma hora que Deus não quiser mais, aí, meu amigo, ele leva a gente, ponto final. Você tem que fazer o bem, quando você faz o bem, você pode ter certeza. Eu queria perguntar uma coisa que bate aqui. Essas multas que são dadas para essas pessoas, milhões que são dados aí, para onde vai esse dinheiro? É multa não sei do que, multa não sei mais do que, multa esse candidato, multa aquele candidato. Aqueles 14 milhões de reais lá do PL, para onde é que vai esse dinheiro, hein, cara? É um questionamento, porque pago, né? São pagos, para onde é que vai? Vai para a saúde, vai para a polícia, para onde é que vai? É distribuído para alguma instituição? Alguma coisa a gente precisa verificar, saber para onde vai essa grana, tá entendendo? Porque é muito dinheiro. 14 milhões foi um negócio milionário que eles cobraram ali do PL. E o PL pagou isso aí, tá entendendo? Mas o que acontece? A gente não vê. As nossas escolas estão caindo aos pedaços. As nossas escolas, a segurança, não tem segurança nenhuma, tá entendendo? O Brasil está no limbo, tá entendendo? Qual é a segurança aqui no Brasil? Nenhuma. Até as nossas Forças Armadas, que a gente tinha o maior carinho, porra, eu vi assim aqueles soldados do Exército ali, eu digo, então a nossa segurança tá boa. Mas para quê? Terminamos descobrindo que através do Ricardo Salles que a segurança não serve para coisa nenhuma. Por quê? Aqui não tem conflito, não tem nada aqui. Por que tanto dinheiro para essa galera? E quando o povo brasileiro, em vez deles agirem com coerência, falando a coisa certa, não, eles pegaram o pessoal, prenderam o pessoal lá, tem um pessoal lá de Brasília preso. Hoje eu vi o Nicolas Ferreira falando lá na Jovem Pan, que tem pais e filho preso, que não sabe nem por que está preso. Entendeu? Teve gente que só foi descobrir que estava doente, né, quando foi para ali. Entendeu? Porque nós temos nosso judiciário, ele não deu para entender. Por isso que nós vamos descobrir mais coisas aí do dia 8 de janeiro. Por isso que é importante o André Fernandes, o Nicolas Ferreira, não aprovar esse projeto desses caras. Tá, dizer assim, mais uma vez, não adianta você não querer aprovar. Se for um projeto bom, até aprova, mas se for um projeto... Porque a esquerda, qual é o projeto bom que a esquerda tem para o Brasil? Nenhum. Até hoje o Lula está catando para saber qual é o projeto dele. Qual é o ministro que vai fazer alguma coisa ali. E aí? E aí, turma? Fizeram uma reunião lá, não deu nada. Não saiu nada de bom. Olha, o ministro está fazendo um tal de Haddad. Você conhece, Haddad foi o pior prefeito de São Paulo. Por isso que ele, em São Paulo, não ganha mais nada. Tá vendo? Ganha mais nada. Então, Braga Neto no Rio de Janeiro, prefeito, para tirar o Eduardo Paes, comunista também, não faz nada pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tá aí, ó, canos toda vez. Não está chovendo agora, quando chove, enche toda a cidade. Tá vendo? São Paulo está melhor agora, porque o Tarcísio está lá, está melhorando, porque é técnico, cara. Ele trouxe essa origem lá do Bolsonaro, fazer governo técnico. Não governo para botar dinheiro no bolso das pessoas e não fazer nada pelo Brasil. Entendeu? Então, eu peço aqui que se inscreva e compartilhe, é muito importante. Nós temos live. Voltou. Tá tendo uma estabilidade por causa da internet aqui, tá ok, gente? Mas o que é que eu tenho para falar aqui? Falando da Jovem Pan, ali o pessoal escolheram falar a verdade. E quando se fala a verdade, é aquela inversão de valores. O certo é errado, o errado é certo. Entendeu? Então a Jovem Pan, ele respeita a família, os caras lá que estão lá são advogados que entendem da justiça, tá vendo? E faz um jornalismo independente. Então, gente,
vocês que puder, assinem a Jovem Pan, vai lá, entra no canal da NET, a Sky, tem lá os pacotes lá da Sky que você pode fazer lá o teu negócio. Assiste a Panflix, ó. Vai lá na Panflix e baixa o aplicativo e você assiste tudo ao vivo da Jovem Pan. De propaganda de graça, porque acho que é uma covardia que estou fazendo com a Jovem Pan, falta de respeito com a população brasileira, é falta de isenção das coisas. Tá entendendo? Eu quero ver eles fazer com a Globo Lixo isso aí, mas não faz. Eu não quero fazer, por quê? Porque eu não sei, tá entendendo? A Globo também está indo à falência, já faliu muito tempo, tá faltando cair. Tá entendendo? Então, o que eu tenho para falar é o seguinte: assista o programa do Pilhado, tá na roda no domingo. Tá tudo chegando aí domingo, a partir das 14 até as 18 horas. Tem programa do Pilhado. Estou fazendo propaganda da Jovem Pan porque eu acho que o que estou fazendo com a Jovem Pan não se faz com ninguém. Já basta que o cara luta ali para ter uma concessão. O Tutinha, né? Fez uma coisa sensacional para botar a Jovem Pan. E há 80 anos aí sem negócio de rádio. Stream, tá entendendo tudo. E aí vem querer tirar o negócio, quer dizer, falta de respeito. Isso aí se dá o nome, sabe o quê? Dá o nome de quê isso aqui? Como é que é? Tá tolindo só a liberdade de falar e questionar. E questionar é um direito de todo mundo. E outra coisa, vamos lá. Se manifestar não é crime. O certo é se manifestar com coerência e com atitude. Exatamente. Primeiramente, quero parabenizar aqui os advogados da Jovem Pan, né, por se manifestarem contra o MPF, né? É aquilo, né? O MPF tá infestado, né? Tá corrompido por um antro de comunistas, né? Que fizeram L, né? Fizeram L em 2022, naquela campanha eleitoral, né? Essa que é a verdade, né? O MPF se juntou à imprensa, né? Que se juntou ao TSE na campanha em prol do Larap em 2022. Então a gente precisa ressaltar isso aqui, né? Antes de tudo, né? Afinal de contas, né? Qual é o compromisso desses para com o Brasil, né? Eles só estão preocupados com seus próprios interesses, não com o Brasil, né? Quem de fato está preocupado, né, na nossa soberania, quem está de fato preocupado com as nossas liberdades, tem nome e sobrenome, é Jair Bolsonaro, né? Tem alguns deputados de direita que hoje compõem o Congresso que defendem essa agenda também. Eu posso aqui citar alguns nomes: Carlos Jordi, né? O Hélio, né? Enfim, tem um monte de nome, né? O Ramagem, né? Enfim, tem um monte de nome, né? Então, opinião não é crime, pessoal. Opinião não é crime ou não deveria ser, né? Mas não respeita a Constituição, vou respeitar quem, né? Resumidamente, não temos justiça no Brasil, né? As nossas instituições estão corrompidas por um antro de militantes, né? Por um antro de militantes. Eu posso até citar aqui algum OAB, TSE, né? Eu posso falar aqui quantas vezes for necessário, né? Essas instituições, STF, TSE, OAB, estão corrompidas por comunistas. Eu falo mesmo, não existe justiça no Brasil através dessas instituições, né? De novo, opinião não é crime ou não deveria ser, né? Liberdade de expressão é vital, né? Independentemente, né, de qualquer situação, né? E quem é que defendia as liberdades, né? Incluindo a liberdade de expressão? Era Lula ou Bolsonaro? Tirem suas próprias conclusões. No meu entendimento, Bolsonaro. É impossível comparar ponto final, é impossível comparar Bolsonaro com Larápio, né? Podem dizer o que for, né? Isentão é esquerdista, né? Porque quando isentão a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Então quem de fato defende as liberdades individuais
é o Bolsonaro, né? Porque o Lula defende o PL 2030, né? Onde tem censura, tem comunismo, pessoal. Onde tem censura, tem comunismo. Ponto final. Ponto final. Onde tem censura, tem comunismo. Onde tem fechamento de emissoras de TV, tem comunismo. Esse cenário, né, onde querem fechar a Jovem Pan, né, é um cenário que a gente vê nesses países totalitários. Ponto final. Cuba, Venezuela, né, Coreia do Norte, né? Então são os exemplos, né, que o MPF se espelha, né? É nesses exemplos que o MPF se espelha para agir aqui contra, né? Para agir com militância, né? Para agir de forma militante, né? Contra a Jovem Pan. Então é uma vergonha, eu tenho vergonha desse MPF, eu tenho vergonha desse TSE, eu tenho vergonha, né, dessa imprensa, né, que faz campanha escancarada em prol do Lula e contra o presidente Bolsonaro. É só você pesquisar Bolsonaro no Google, você vai ver lá as matérias, praticamente todas enviesadas para o lado da esquerda, né? Para a imprensa não existe extrema esquerda, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões. Eu entendo que o que está acontecendo contra a Jovem Pan trata-se de um absurdo, inadmissível, mas parabéns aos advogados dessa emissora que fizeram seu papel, né? Fizeram seus papéis, né? Afinal de contas, né? De novo, opinião não é crime ou não deveria ser. Manifestação, né? Direito de manifestação, direito de expressão, né? É constitucional. É constitucional. É aquilo, não respeita a Constituição, vão respeitar quem? Não respeita o Bolsonaro, vão respeitar quem? Né? Então, basicamente, resumidamente, o Brasil está numa inversão de valores, onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo. Né? Repudio o que está acontecendo contra a Jovem Pan. E, de novo, parabenizo aqui os advogados da emissora que se manifestaram contra o MPF, que está corrompido pelo PT, está corrompido pela esquerda. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe. Nós temos live aqui nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 19 horas. Tá ok, gente? Nós vamos terminando esse vídeo por aqui, mas antes disso, ver se tem mais alguma notícia aí. Exatamente. Pessoal, quero aqui trazer... aproveitar que essa live está se delongando, né, para trazer algumas notícias aqui urgentes, tá ok? Pleno News, vamos lá então. Inelegível, Bolsonaro comenta, diz que não é o fim da direita no Brasil, tá ok? Bolsonaro diz que não é o fim da direita no Brasil. O político também comentou sobre outras decisões do TSE contra ele. Então tá aqui, né? O capitão falando, tá ok, pessoal? Bolsonaro falou, tá falado, tá ok? Então tá aqui, Pleno News, matéria do jornal Pleno News. E por fim, quero trazer aqui uma matéria que tá lá no Terra Brasil Notícias, tá ok, pessoal? Aqui, ó. Ciro Nogueira protocola projeto de lei para anistiar Bolsonaro, tá ok, pessoal? Então, o Ciro Nogueira acabou de anunciar um projeto para anistiar o Bolsonaro, né? Então, não só o Sanderson, mas o Ciro Nogueira também apresentou um projeto para anistiar o presidente Jair Bolsonaro. Essa matéria acabou de sair lá no Terra Brasil Notícias. E é com essa matéria que a gente finaliza essa transmissão ao vivo, né? Sempre lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o compartilhamento. Live toda segunda, quarta e sexta-feira. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, tá ok, gente? Então dê aquele like e compartilhe, tá ok? Voltamos na segunda-feira, tem um final de semana abençoado em nome de Jesus, aqui no canal Mito Brasil e aqui no canal
O Brasil no ponto news, tá ok, gente? Inscreva nessas plataformas, estamos lá no Rumble também, estamos no Facebook, estamos no TikTok, estamos nas plataformas, nas principais plataformas, estamos aí. Quero Tá okay, finalizar com essa matéria que está no Jornal Pleno News. Bolsonaro diz que arrecadou o valor para pagar multas com Pix. Tá ok, gente? A esquerda está surtando, né? Tá surtando. Os petistas estão surtando. Sobre o Pix do Bolsonaro, gente, mais uma prova, porque se ele tivesse feito alguma coisa errada dentro da presidência da República, não precisava tá pedindo Pix para ninguém. Vê se o Lula tá pedindo Pix para alguém, porque ele já fez muitas coisas erradas lá. O Pix do Bolsonaro foi um sucesso. Um sucesso. Tá ok, gente? Dar para pagar a conta do presidente, tá tranquilo e vamos lá. Então, gente, voltamos na segunda-feira, tem uma noite de bênção, uma noite de paz, e que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde contra todo esse mal que tenta imperar no Brasil. Aqui não. Aqui tem café no bule e vamos lutar até o último minuto que for daqui para frente. Até o último minuto. Vamos trabalhar para que Bolsonaro volte em 2026, seja elegível, porque quem não podia estar elegível era o Lula, e tá aí. Tá ok? Se inscreva, falando um monte de besteira, tá? Só fala, 5 minutos por Lula, pra ele, no 6º minuto ele fala besteira. Voltamos na segunda. Boa noite a todos e seja muito bem-vindo a essas duas plataformas, Rumble, TikTok e YouTube. Se inscreva e compartilhe e voltamos na segunda. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos, valeu. Bolsonaro 2026, vou repetir. Bolsonaro, esse aqui me representa. Bolsonaro 2026. Se inscreva e compartilhe. Boa noite a todos. Fique na paz. Até segunda-feira.